Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acabei de deixar a gata no trabalho, acabei de chegar em casa também, já são quase 9 horas da minha sessão operacional. E hoje, rapaziada, que dia mais lindo, olha isso daqui. Tá maluco, galera? Que céuzão, hein? Você tá doido, cara. Ó. Enfim, pessoal, agora eu vou fazer um café, beleza? E depois vou fazer as marcações do gráfico. Vou ver o que tem de notícias para hoje, né? Fazer um cafezão aqui. E é isso, vamos dar um foco aí na sessão operacional e colher os frutos de boas decisões, né? De um bom comportamento, enfim, de tudo que inclui seguir o trading plan. E daí a gente vai colher os frutos. Fechou? Então, vou fazer um cafezão ali e já eu volto, rapaziada. Agora já são 9 horas, pessoal. Já iniciou minha sessão operacional. Eu já liguei aqui os gráficos dos computadores também. Já tô com um cafezão aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. E vamos que vamos, galera. Agora eu vou passar a visão pra vocês. Eu tava dando uma olhada aqui e vamos pra visão. 9h07 da manhã, pessoal. Eita que a tela desligou aqui. Pera aí. Enfim, olha o que a gente vai ter hoje, cara. 4 horas da tarde a gente vai ter essa notícia para o dólar que é extremamente importante. Essas notícias aqui para o CAT não interessam muito porque eu não opero CAT, né? Eu opero EURUSD, GBPUSD, USDJPY e XAUSD. Então, esse daqui é o site de notícias, vocês já sabem, né? Que eu utilizo esse site de notícias para olhar as notícias do Forex Factor. Enfim, às 4 horas da tarde vai ter essas notícias que são extremamente importantes e vai dar uma bagaçada no mercado, galera. Qual que é o ponto, tá? Ou a gente pega uma operação já cedo, ou a gente não pega nenhuma operação, porque hoje o dia tende a ter mais manipulações do que o normal. Hoje o dia tende a ser difícil, né, entre aspas. Então, cara, eu que não quero ficar patinando empacado aí numa operação até 4 horas da tarde, chega 4 horas da tarde me estopa ou dá uma bagaçada pra um lado aí, eu não quero pagar pra ver, tá? Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou, de fato, abrir uma operação cedo, ou eu não vou fazer nada, entendeu? Eu não vou ficar até o final da minha sessão operacional e pegar uma operação no final da minha sessão. Não, não vou fazer isso, entendeu? Então, já tá decidido o que eu vou fazer hoje, rapaziada. Hoje eu vou ter muita cautela, pegar uma operação cedo e é isso, beleza? Então vamos que vamos. Agora eu já posso fechar aqui. Aqui é a minha sessão operacional das 9 horas da manhã, tá? Até 2 horas da tarde. É o horário que eu sempre opero, tá, pessoal? 9 horas até 2 horas da tarde. Eu só dou atenção para essa lacuna de tempo aqui, beleza? Então agora vamos fazer as marcações do tempo gráfico maior aqui. Fala pessoal, trouxe o vídeo do jeito que vocês gostam, que é minha câmera, eu narrando minha sessão e tudo acontecendo ao vivo, e bora que bora. Aqui ó, segredo do sucesso no mercado, cafezinho, tô brincando galera, eu tenho água aqui também ó, direto eu tomo água, beleza? Então vamos que vamos. É isso pessoal, agora como vocês podem ver aqui embaixo, são 9 horas, aqui tá o TC-5, mas na realidade é o TC-3 para mim. Então, vou mudar aqui. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Pessoal, eu não gosto tanto da tela assim esticada para vocês na gravação, mas vocês deram uns feedbacks ali no vídeo anterior que eu gravei assim, e vocês falaram que vocês gostaram, tá? Então, se vocês gostaram assim, para mim é até melhor de gravar, só que na qualidade ali dos gráficos e tudo mais, eles ficam um pouco embaçados, ficam difíceis de ver. Eu, particularmente, prefiro o outro modo, que a tela fica um pouquinho mais estreita para mim, só que vocês conseguem enxergar melhor, né? Assim vocês não conseguem enxergar tanto o gráfico. Mas enfim, pessoal, é isso, tá? Eu vou iniciar aqui minhas análises e vamos que vamos, vamos para cima. Mais um dia próspero se iniciando. Vou até deixar o quadro do Fuscão aqui, ó. E é isso aí, galera. Bora que bora, para cima, fazer o que tem que ser feito. Bora que bora, bora que bora. Eu nem analisei ainda, rapaziada. Vou analisar aqui ao vivo com vocês, tá? Deixa eu só ajustar aqui minhas coisas aqui. Desse lado a gente tem o EURUSD no tempo gráfico de 1 hora. Desse lado a gente tem o EURUSD no tempo gráfico de 5 minutos. Vamos ver qual que é a expectativa de movimento para o EURUSD, tá? EURUSD no gráfico do diário, eu vou até aumentar aqui a tela para vocês verem melhor, pessoal. Aqui no EURUSD, no gráfico do diário, que é esse gráfico aqui da esquerda, tá? De fato,
ele fez uma expansão enorme, que é essa pernada aqui. Depois de uma grande alta, sempre vem uma correção, né, galera? É natural do mercado. Então, se ele subiu, fez uma expansão, então expansão, retração, expansão, qual que é a próxima pernada de movimento? Principalmente vocês que já me assistem há mais tempo, é uma retração, entendeu? Então vocês já sabem que é venda. Então a prioridade vai ser na venda no EURUSD. Ah, José, até que ponto você pode vender? Vocês já sabem, eu pego aqui a ferramenta de caro ou barato, né, que é a caixa de Gann ou a Fibonacci, né, e traço aqui o meu Premium Discount, tá? Então eu tenho o meu 50% da pernada. Então eu sei que eu posso estar trabalhando vendas até essa região dos 50% no EURUSD. Show? Então é basicamente isso, rapaziada. Deixa eu só conferir se a filmagem tá ok, galera. Acabei de ver aqui e vi que tá show de bola a gravação para vocês, pessoal. Então vamos continuar. De fato aqui, ó, eu posso vender toda essa região aqui acima dos 50%, beleza? Depois que o gráfico toca aqui nessa região dos 50%, eu não posso mais vender. Eu só posso esperar o gráfico realinhar comprador e continuar comprando até o topo, para seguir expansão, retração, expansão. Entenderam? Então, essa é a minha expectativa. Só que a gente está falando de um gráfico do diário, né, galera? Então, a gente tem que ter isso em mente também, que não pode acontecer hoje, né? Então, o meu viés pro diário eu já tenho, né? Eu vou até deixar marcado ali, pessoal, essa expansão aqui. Eu deixar a Fibonacci marcada ali e vou pro gráfico de 1 hora, pra gente ver o que que a gente tem no gráfico de 1 hora, tá? No gráfico de 1 hora, a gente já tem 1 hora querendo cair. A gente teve o gráfico de 1 hora respeitando nos Fair Value Gaps aqui para cima. Show! Ele respeitou no Fair Value Gap, então já é interessante para nós. Qual o outro ponto de compra que vai ter numa hora? Só aqui embaixo, né? Para o gráfico reagir. Então a gente já tem mais uma informação, que é o que? Pô, o gráfico já reagiu em Fair Value Gaps de venda e o gráfico tem até esse ponto aqui, que é o próximo Fair Value Gap para cair. Entendeu? Então aqui a gente não tem mais distrações para o preço reagir assim e subir. Entendeu? Então, isso significa o que para nós? Significa que nos 5 minutos, que é esse gráfico aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? É esse gráfico. Nos 5 minutos eu posso estar buscando operações de venda até essa região aqui. Beleza? Então é isso, meu viés vendedor aí pro EURUSD. Quando que eu vou pensar em compras? Cara, quando o H1 fizer essa movimentação aqui, porque ele vai me indicar que quer vir buscar esse topo. Automaticamente, o M5 ele vai fazer uns fluxos de alta e daí a gente pode estar comprando. Mas momentaneamente, com base no que eu estou vendo agora ao vivo, 9h23 da manhã no gráfico, eu vou pensar em vendas, beleza? Com alvo até aqui. Show? Então, EURUSD, o meu viés já está definido, pessoal. E vocês podem ver que está tudo alinhado. O contexto do tempo gráfico maior é venda, por conta de estar no momento de correção. Ele já fez a expansão, agora é correção. Aonde que eu identifico essa correção? Vocês têm muita dúvida disso, tá? Quando que eu sei que vai começar uma correção? A gente não sabe, a gente vai procurar respostas no tempo gráfico menor. E aonde que tá essas respostas? Justamente nesse fluxo que ele faz, nesse fluxo de baixa que o gráfico faz, entendeu? Então aqui, ó, aqui eu tenho a minha resposta que o gráfico está num fluxo de baixa no tempo gráfico menor. Então, se o tempo gráfico menor está num fluxo de baixa, o tempo gráfico maior só vai acompanhando a queda, entendeu? Então é basicamente isso. Se a gente olha assim, né, claro que o tempo gráfico maior ele teve que estar, o tempo gráfico menor ele teve que estar num fluxo de alta para fazer essa pernada de expansão. Só que daí agora, ó, o que que ele fez? Ele fez uma expansão, agora já está num fluxo de baixa novamente, tá? Então a gente só continua vendendo nesse fluxo de baixa bem tranquilamente. Show de bola? Então é isso, pessoal. Cara, é muito básico, tá? Muito básico. Agora eu vou esperar, realmente eu vou esperar algumas informações aqui. Aqui ele limpou a liquidez, então ele se encaixa naquele perfil, naquele modelo operacional meu que ele vem, faz um topo, limpa a liquidez, volta aqui eu já posso entrar, mas aqui a gente tem um vão muito grande, né, de fair value gaps e pontos de interesse para ele respeitar. Então eu gostaria de ver uma reação um pouco melhor aqui dentro dessa região.
beleza? Se ele for romper aqui, daí ele ou sweepa e cai, ou ele sweepa e segue o rumo dele para cima, tá? Então, EURUSD, meu foco vai ser em vendas, tá? Vendas. Pode ser que durante a sessão o contexto muda, tá, pessoal? Isso é super normal de acontecer e, cara, faz parte, porque o mercado real é esse. A gente não sabe, ninguém sabe para onde o gráfico vai. A gente trabalha com probabilidades, tá? Show de bola. Agora, o GBP/USD, qual que é a minha visão para ele? Tá, eu ainda não analisei ele. Vamos botar no gráfico do diário, beleza? No gráfico do diário, o GBP/USD é a mesma coisa que o EURUSD. Ele capturou um topo lá de junho de 2025, pessoal. Então é um topo muito importante. Então ele já fez o movimento de alta. Agora, automaticamente, olhem aqui no M5, ele tende a começar o fluxo de baixa. Mesma coisa do EURUSD, mostrando para nós que ele quer começar uma correção. Beleza? Ele não precisa necessariamente cair até aqui, mas a gente tem um contexto que ele está no momento de correção. Então é a mesma coisa do EURUSD. A gente pega aqui, ó, Fibonacci, o caixa de gain, traça a nossa região de compra, a nossa região de venda. Eu sei que eu posso vender até essa região aqui, beleza? Já tenho meu viés, igual o EURUSD. Agora eu desço meu tempo gráfico e vou lá para 1 hora procurar alguma oportunidade. E o gráfico do GBP e do euro, pessoal, tá muito parecido, tá? Eles também respeitaram aqui no Fair Value Gap, show? Respeitaram no Fair Value Gap aqui. E agora ele tem um último Fair Value Gap para respeitar uma compra, né? Uma possível compra aqui embaixo, exatamente igual o EURUSD. Então a gente pode encaixar vendas, né? Aqui no M5 tranquilamente, beleza? Porque o fluxo, né, já está alinhado. Ó, mesma coisa do euro. Tinha liquidez aqui, ele veio, criou o topo, capturou, inverteu. Daí agora já é válido a gente estar procurando uma venda aqui nessas regiões, tá? Mas hoje eu vou operar com muita cautela, pessoal, porque hoje é um dia muito importante ali de notícias. Vai acontecer tarde, mas nesses dias o gráfico tende a ficar de lado, só manipulando o preço para quem entra primeiro, não tem paciência de tomar um stop. Show? Então, para economizar stop, eu não vou ficar eufórico na frente dos gráficos, eu vou apenas seguir meu trading plan. Tá? Então é o meu trading plan que vai garantir que eu vença no mercado no dia de hoje. Beleza? Se você não segue o trading plan, de nada adianta, pessoal. Show? Então eu já tenho também a minha visão para o GBP/USD, tá? Que é uma visão de venda também, igual o EURUSD. Aqui no SDJPY, pessoal, vamos ver o que eu vou ter hoje. Tá? No SDJPY, no gráfico do diário, ele fez de fato uma grande expansão, uma grande queda também, tá? Olha como a diferença de quando o gráfico apenas está acumulando liquidez e quando ele faz a entrega do movimento para capturar essa liquidez acumulada, tá? Então, isso é nítido, a força do preço, é venda, tá? Mas vamos ver como que tá aqui pelo gráfico do diário, eu não tenho tanta base, porque ao mesmo tempo que ele já caiu muito, ele tem muita liquidez para buscar aqui nos fundos, tá? Então ele tem níveis de liquidez, né, pessoal? O próximo nível de liquidez para ele capturar é esses fundos duplos aqui, é esse fundo aqui, tá? É esse fundo aqui. Então tudo isso são níveis de liquidez que o gráfico pode estar caindo. Show? Então eu vou aqui por 1 hora e vou identificar qual que é o fluxo de 1 hora, já que eu não tenho tanta base pelo diário, eu vou identificar o fluxo de 1 hora. O fluxo de 1 hora, pessoal, está expansão, retração, expansão, retração, expansão. Ou seja, o fluxo de 1 hora está venda também, mas eu não gostaria de ver isso, porque se o STJPY vai cair, o euro e o GBP vão subir. Entendeu? Se o STJPY vai subir, o euro e o GBP vão cair. Então eu gostaria de ver esse cenário. Só que o que está indicando agora, no momento atual, o preço, tá? É que o SDJPY quer vir capturar esse fundo, tá? Vocês podem ver, ele deu nitidamente uma onda aqui, ó. Ele veio, tentou subir, já virou a onda para vir capturar o fundo aqui. É o ping-pong que eu sempre falo para vocês. A bola é passada para o topo não consegue, passa a bola para o fundo, e daí o fundo virar alvo de liquidez, tá? Então aqui a gente já tem o nosso contexto. Quando que ele pode mudar? Quando o gráfico do H1 capturar alguma liquidez aqui e começar a inverter, tá? E daí a gente pode comprar até esse topo aqui no M5, porque o M5 vai estar nesse movimento aqui. Show? Mas caso contrário, eu não faço nada,
Tá? Vocês podem ver que desde a sessão de Londres, aqui, o que o gráfico do M5 está fazendo? Nada com nada, literalmente nada com nada. Ele está lateral aqui acumulando. Então, negociar aqui no meio, sem contexto, é burrice, tá? Pelo menos no meu operacional, pessoal. Show de bola? Então, é basicamente isso, fechou? O que eu vou fazer agora? Cara, o USD JPY não está tão nítido, então eu não posso dar tanta atenção para ele. Beleza? Eu vou focar no Euro USD e no GBP USD ali, que estão entregando ótimos movimentos. E agora o nosso querido XAU USD, né, pessoal? O que o XAU USD vai entregar para nós nessa sessão de hoje? O XAU USD, ultimamente, ele tá me dando um retorno muito bom, beleza? E a gente já tem algo interessante aqui. Se a gente olha pelo diário do XAU USD, cara, é alta infinita. Sinceramente, pessoal, é alta infinita no ouro. Ele tá na máxima histórica e o negócio não para de subir. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar lutando contra o fluxo, tentando procurar uma queda no meio dessa gigantesca alta infinita? Não, eu vou só seguir o fluxo que é alta. Então eu vou ignorar o gráfico do diário e vou procurar informações no gráfico de uma hora. No uma hora, atualmente, o que a gente tem? No gráfico de uma hora, o XAU SD respeitou no Fair Value Gap, pessoal. Se ele respeitou nesse Fair Value Gap aqui, e aqui no M5 ele alinhar comprador, eu posso comprar até esse topo aqui do M5. Show? Atualmente, o gráfico do M5 está com o fluxo vendedor. Vocês podem ver nitidamente aqui, ó. Ele veio, inverteu, inclusive aqui deu uma operação, mas foi 6 horas da manhã. Aqui deu outra operação, mas foi 7 horas da manhã, tá? Ó, nesse candle de intenção aqui e nesse candle de intenção aqui deu uma operação, beleza? Olha aqui, pessoal, nítido na tela para vocês. O gráfico veio, inverteu o fluxo, deixou o Fair Value Gap. Aqui o gráfico tocou no Fair Value Gap, capturou uma liquidez, candle de intenção, e essa seria a operação que rolaria às 7 horas da manhã no XAU ST dentro do meu operacional. E já teria dado um takezão lindo. Tá? Essa operação que rolaria hoje. Mas, como a minha sessão operacional começa às 9 horas, não me interessa isso. Show? Então, cara, sinceramente, XAU SD agora, o fluxo do M5, pessoal, está vendedor. Então ele fez expansão, retração, expansão, retração, expansão. A próxima expectativa é essa pernada aqui de venda, tá? Quando que eu posso pensar em compras? Quando ele renovar topos, né? Quando ele inverter o fluxo para compra, começa a comprar aqui com alvo lá em cima. Cara, eu acredito que sinceramente ele pode sim romper esse fundo aqui, né? Então é interessante a gente ficar meio que de olho na venda e na compra no XAU. Só que eu vou saber quando ele for virar para compra, que ele vai inverter o fluxo, né? Se ele for continuar vendedor, ele apenas vai continuar caindo. E daí a gente pode estar buscando vendas no XAU SD também até essa outra região aqui de Fair Value Gap. Entenderam? Então a gente tem essas visões aí para o dia de hoje, pessoal. São visões, cara, que o gráfico está um pouco embaçado. A gente tem um outro detalhe também, que hoje, 4 horas da tarde, vai ter uma notícia muito importante, entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração antes de tomar uma decisão de abrir uma operação. Aqui não é joguinho, não é perda de tempo, não é, cara, eu tô aqui perdendo tempo. Não, aqui é um trabalho sério, a minha renda, entendeu? Então, cara, eu tenho que levar de forma mais profissional possível, pessoal. Show? Eu não posso ficar aqui na frente do gráfico brincando, deixando minhas emoções tomarem conta das minhas decisões. Não, eu tenho que ser racional, seguir o trading plan e, consequentemente, seguir meu gerenciamento e meu operacional acima de tudo, tá? Se eu vim aqui fazer qualquer coisa na frente do gráfico, ah, José, essas análises que tu faz é muito difícil. Cara, esse é o meu operacional, você não precisa operar isso. Mas o que você precisa ter? A gestão e a mentalidade afiada igual eu tenho. Entendeu? Se eu levar um stop aqui hoje, eu vou encerrar, vou sair cedo do gráfico e deu, cortei pela raiz. Se eu bater um take, eu vou encerrar, vou sair cedo do gráfico e deu, cortei. Entendeu? Então vocês devem focar nisso, pessoal. Atitudes. Não é o operacional que vai botar dinheiro no seu bolso, é a atitude. Entendeu? Faça as atitudes certas, tenha os bons hábitos e, consequentemente, você será um trader bem-sucedido. Entendeu? Eu tenho 7 anos de mercado, pessoal. Não é de ontem que eu comecei, não é semana passada que eu comecei a ganhar dinheiro. Já faz tempo que eu vivo isso, eu respiro disso, entendeu? Então é isso, pessoal. Pega a visão que isso é conteúdo que você não vai ver nem em mentoria que os caras cobram 2, 3 mil reais para ensinar, entendeu? Então pega a visão, anota tudo o que eu falo, porque realmente se você botar em prática esse ano de 2026 você vai mudar a sua vida, entendeu? Eu não tô falando que você vai ficar milionário, eu não tô falando que você vai ficar
podre de rico. Não, eu tô falando que você vai ficar consistente e lucrativo no mercado. Beleza? Porque tudo que eu passo aqui é o que você precisa para vencer, pessoal. Não é lorota, não é perda de tempo, não é eu que estou inventando. É o que eu aplico todos os dias há muito tempo publicamente aqui no canal e vocês veem os resultados que eu tenho. Entendeu? Então é isso, pessoal. Vamos que vamos. Agora eu já tenho os meus viés definidos. E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o preço reagir. Show? Eu não vou ficar agora forçando o trade. Qual que é o maior erro de vocês, pessoal? Vocês fazem as suas análises. Eu vou até aumentar minha câmera aqui. Só um momento, pessoal. Vocês fazem as suas análises, né, pro dia, e o que que vocês fazem? Vocês não aceitam ficar parados, vocês não são amigos do tédio, vocês são inimigos da paciência. E isso é um grande problema, pessoal, porque vocês devem ter muita paciência na frente do gráfico. Por quê? A gente quer estar em adrenalina, a gente quer estar em dopamina, né, com emoções o tempo todo na frente dos gráficos. E com isso mesmo não prestando atenção, você começa a se auto-sabotar. E o que que é essa autossabotagem? Você definiu, igual nesse exemplo ali que eu falei, eu vou vender só quando o M5 me dar padrões, né, de venda. E o que que eu tenho que fazer? Eu só tenho que esperar o M5 me dar padrão de venda. Só que daí você define o que você vai fazer, só que daí depois você começa a fazer coisas totalmente diferentes. Coisas totalmente diferentes em busca de forçar um trade. O gráfico não está apresentando nada com nada, o gráfico está um lixo. E você está ali focadaço em tentar achar uma operação, mesmo que o gráfico tá te falando, cara, eu não tô bom, eu tô acumulando liquidez, eu tô lateral, eu não tô dentro do seu trading plano. Você tá tentando caçar uma oportunidade. Por quê? Porque você está focando no dinheiro. Enquanto você focar no dinheiro, você não vai vencer no Forex, ou seja, B3, ou seja, cripto. Enquanto você foca em dinheiro, você não vai vencer. Cara, é a mesma coisa, pessoal, de você ir numa academia, entendeu? Se você só querer aquele shape monstruoso, aquele shape fitness, aquele shape lindo, dificilmente você vai criar motivação para ir para academia todos os dias. Você vai, hoje eu vou faltar, não sei o quê, e só vai ficar pensando, pô, eu quero aquele corpo, eu quero aquele corpo, eu quero. E quando você passa a focar no processo, você fala assim, beleza, eu quero um dia chegar nesse corpo muito lindo aqui, nesse corpo muito foda aqui. Só que quais hábitos diários eu tenho que ter para todo dia eu alcançar 1% do progresso para chegar nesse corpo um dia? Aí você começa a deixar de lado o resultado final e começa a focar no processo. E daí a motivação diária, né? A motivação já é uma palavra que ela mesma fala por si própria. Motiva a ação. A motivação diária, por focar no processo, vai ser muito maior. Entendeu? Então você vai ter muita mais vontade, muita mais disposição de ir para academia. E no trade é a mesma coisa. Se você só foca, eu quero passar no teste de mesa proprietária de 100 mil da FTMO, você vai só focar ali em fazer 10% na primeira fase. Você vai esquecer do processo que você precisa executar todo dia, que é seguir as regras dentro do seu trading plan, é estopar e fechar o gráfico, é bater o take e fechar o gráfico, é respeitar seu gerenciamento. Entendeu? Então, quando você foca no resultado final, você esquece de tudo, pessoal. E quando você foca no processo, você fica centrado e focado e não dá margem para erro, não dá margem para overtrading, não dá margem para o seu emocional te atrapalhar, entendeu? Então, cara, isso daqui, pessoal, eu demorei anos para aprender, cara. Anos, entendeu? Eu já fiz mais de 40 mil reais em um dia, em uma única operação, pessoal. Então eu tenho experiência, eu tenho propriedade para falar sobre isso, entendeu? Eu não tô aqui, eu nunca fiz dinheiro, eu não vivo disso. Não, eu respiro isso, eu vivo disso todo santo dia, entendeu? Então é basicamente isso, pessoal. É basicamente isso, fechou? Então vamos que vamos. Toda a visão eu passo aqui para vocês diariamente e eu não estou importando se hoje vai ser um stop, eu não estou me importando se hoje vai ser um 0 a 0 e se hoje vai ser um take. Eu estou me importando com os hábitos que eu vou ter até eu pegar essa operação. Então, quando eu dar o clique no mouse, eu tenho controle. Até o momento que eu dou um clique no mouse, eu tenho controle sobre absolutamente tudo. Sobre a minha análise, sobre a minha decisão de clicar. A partir do momento que eu entro na operação dentro do meu trading plan,
eu não tenho mais controle de nada. Então não adianta eu ficar choramingando na frente do gráfico. Ah, ele tá me dando drawdown, ele tá indo pro meu stop. Por favor, meu Deus, por favor, prometo que se voltar eu faço diferente. Não adianta, o mercado ele é um algoritmo que já foi programado para isso. Não é porque você está feliz, triste na frente do gráfico, tá rezando na frente do gráfico que ele vai mudar alguma coisa no movimento dele. Não, a gente não controla literalmente nada, nós pessoas físicas. Show? Então, é isso aí, pessoal. Então é isso, a gente só tem o controle de seguir o nosso trading plan e o nosso trading plan vai botar dinheiro no nosso bolso, fechou? Então, cara, isso é conteúdo, pessoal, conteúdo que, cara, eu demorei muitos anos para descobrir isso, cara, e vocês podem notar que é muito básico, pessoal. Não, tudo que eu falei aqui não são coisas extraordinárias, não são coisas mirabolantes, que, meu Deus do céu, isso é muito impossível de fazer. São hábitos simples, pessoal. Hábitos simples. Só que por ser simples, eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, ano passado. Por ser simples, vocês ignoram o básico, e o básico traz o dinheiro, pessoal. O básico bem feito que vai botar dinheiro no seu bolso, entendeu? Então é isso, não tem, operacional, você tá falando aí, mas fulaninho lá opera todo dia, acerta todo dia, beleza, pessoal? E esse é o mercado financeiro real. Enquanto eu tô levando um stop, o fulano tá ganhando, enquanto o fulano tá ganhando, eu tô levando um stop. Enquanto eu tô 2 dias sem clicar, ele tá operando todo dia, tá ganhando. Esse é o mercado financeiro real. O mercado financeiro real, ele não é um quadrado, um cubículo fechado, aonde só, meu Deus, só isso funciona, só isso, só isso, só isso. Não, o mercado financeiro tudo funciona, porque o que engloba se você vai ter resultados ou não é a mentalidade e a gestão. Então, cada trader tem o seu perfil de trader e cada trader tem o seu método de operar. Tem pessoas que são CLT e operam swing trade, assim como eu fiz no meu começo. Entendeu? Assim como eu fiz. Eu ficava posicionado 2, 3 dias em uma posição. José, por que tu mudou? Cara, eu mudei depois que eu já me tornei consistente, porque eu não estava conseguindo dormir à noite. Eu ficava acordando direto de madrugada para acompanhar a operação. A médio e longo prazo não ia me fazer bem, não era saudável, entendeu? Então eu ficava virado ali muito tempo e não era saudável. Então eu mudei pro day trade. Mas cada pessoa, pessoal, tem o seu perfil de trader. Tem a playlist aí no meu canal que eu já detalhei literalmente tudo, pessoal, literalmente tudo. Vai ali no meu canal e acessa a aba playlists, que ali tem tudo que eu expliquei agora de forma bem profunda e detalhada, explicando como você encontra o seu perfil de trader, como saber os pilares certos que você precisa para vencer no trade. Então, pessoal, tudo que vocês precisam estão aqui no canal, cara. Não é o meu operacional que vai fazer vocês ganharem dinheiro, mas sim as atitudes que eu tenho. Se você tem um operacional que hoje você não tem resultado, mas você tem atitudes erradas, eu tenho certeza absoluta que se você alinhar só a gestão e a mentalidade em cima do seu operacional que você executa hoje e não tem resultado, você vai começar a passar a ter resultados. Eu tenho certeza, cara. Porque, pessoal, é impossível, pessoal, você ter tudo alinhado e não ter resultado. É impossível. A gente só não tem resultado no mercado financeiro por erro nosso. Entendeu? Por erro humano, porque a gente fica interferindo no que não deveria ser interferido, que é o trading plan. A gente fica mudando regras, a gente fica trocando operacional, a gente fica levando mais stops do que deveria estopar, a gente fica entrando em 50 operações quando deveria entrar em uma. O erro humano te leva ao fracasso no trade. Agora, quando você identifica que você não tem controle sobre nada do que acontece, apenas seus hábitos ali, né, tomar a decisão e seguir o trading plan, tudo fica mais leve, porque você entende que você não vai controlar se o gráfico vai subir e cair, você só vai controlar de estar participando de um movimento que tem uma probabilidade e uma matemática de dar certo. Então, como é probabilidade, tem uma chance que vai dar certo, tem uma chance que vai dar errado. Quando dá errado, você perde pouco. Quando você acerta, quando dá certo, você ganha muito. Esse é o grande segredo para vencer no mercado. Fechou? Então, pessoal, deem muito valor, cara, que isso é conteúdo que o pessoal cobra facilmente 5 mil reais, 10 mil reais para ensinar. Eu já vi gente cobrando 5 mil reais para ensinar isso que eu tô falando. Eu já tive feedbacks de pessoas que compraram mentorias e cursos de pessoas aí, tipo, 3 5 mil reais, e, cara, o cara não fala isso que eu tô explanando aqui para vocês de graça, pessoal. Então, deem muito valor. Fechou? Eu tô aqui na minha sessão operacional, agora são 9h44 e por enquanto o gráfico não alinhou
nada até o momento, nada muito nítido, tá? Então eu vou ficar de boa, eu vou ficar realmente de boa, eu tô aqui tomando meu cafezão. E enquanto o gráfico não alinhar, pessoal, eu não faço nada. Eu só vou fazer alguma coisa quando ele alinhar, porque eu não tô interessado em ficar forçando o trade, eu não tô interessado em, pô, o que que o gráfico tá fazendo? Não, eu já sei o que o gráfico fez, eu já tenho os meus viés operacionais. Se o gráfico fazer isso, eu vou fazer isso. Se o gráfico fizer aquilo, eu vou fazer aquilo. Eu vou acompanhar o fluxo do mercado, eu não vou ficar adivinhando o topo, adivinhando o fundo, entendeu? Então eu já sei o que eu vou fazer. Agora, a única coisa que me resta é esperar. Então eu vou deixar o replay aí passando, a tela em time-lapse, né, em velocidade aumentada, e eu vou ficar aqui de boa, porque não tem mais nada para falar, não tem mais nada nos gráficos para informar também. Então é isso, pessoal. Pessoal, está possivelmente dando uma operação de venda no EURUSD, tá? Foi seguindo o mesmo viés que eu falei para vocês. O que que eu falei mais cedo? Eu vou aguardar uma reação melhor. Eu não vou entrar no primeiro toque, tá? Então eu tenho até essa região aqui abaixo para vender. Falta um minuto para fechar o candle de intenção. E o que que eu falei para vocês? Eu tenho esse movimento do EURUSD. Ele fez um topo, fez aquela movimentação daquele modelo que eu falo para vocês. Ele inverteu fluxo de baixa, automaticamente a gente tem essa região grande de Fair Value Gap. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar no primeiro toque, eu vou esperar o gráfico cair, reagir na região, voltar, e agora olha o que que ele está fazendo, pessoal. Ele respeitou no primeiro Fair Value Gap, e agora ele criou um segundo Fair Value Gap e está dentro, tá? Só que agora, né, vocês podem ver que o candle está se desfazendo, está desativando o candle de intenção. Então, se ele fechar positivo assim, eu não faço nada. Se ele fechar negativo, eu vendo, tá? Então falta 40 segundos, eu vou até armar aqui no MetaTrader, operaçãozinha. Caso surja essa oportunidade desse candle de intenção, eu posso estar vendendo tranquilamente. Agora, se ele fechar positivo, eu não posso fazer nada, tá? Falta 20 segundos aqui para fechar. E é isso, tô de olho aqui. Vamos ver. O meu operacional é isso, rapaziada. Tipo, é um negócio que meio que na sessão operacional demora um pouquinho a acontecer. Quando acontece é muito rápido. Então ele dá o candle de intenção ali faltando um minuto. E quando ele dá, ele já estopa rápido ou paga rápido. Entendeu? Nesse caso aí, o que que ele fez? Ele desativou o candle de intenção. Ó, acabou de fechar um candle positivo aqui. Automaticamente desativa o meu candle de intenção. Automaticamente desativa a minha entrada. Automaticamente, o que que eu faço? Eu volto a ter muita paciência. Essa é a realidade. Então é isso. Eu só volto pro jogo, eu só volto para operar quando o meu trading plan encaixa. Se meu trading plan não encaixa, eu não faço nada, eu fico chupando o dedo, eu fico esperando o gráfico passar até encaixar uma oportunidade dentro do meu trading plan. Show? Então é isso. Aqui embaixo deu uma comprinha no GBP/USD, só que o gráfico ainda não está invertido para cima, para a gente ter entrado nessa operação. Eu gostaria de ter visto pelo menos romper esse topo aqui, voltar e dar um candle de intenção de alta aqui para a gente comprar. Então é isso. Tá? Eu vou ficar de boa aqui ainda esperando. Se esse candle fechar negativo aqui, dependendo, eu posso sim estar vendendo. Vou ver como é que vai ser a reação dele aí nessa região. Mas enfim, vamos que vamos. Galera, tá formando outro candle de intenção aqui, tá? Ó, na mesma região que eu mostrei para vocês, beleza? Com essa informação, a gente pode tomar uma decisão de entrar nesse candle de intenção. Show? Então, é isso, beleza? Ele só
invalidou aquele, formou um novo e o meu trading plan é esse. Agora, faz sentido eu entrar? Faz muito sentido. Então, eu posso estar entrando nessa operação. Mais ou menos essa operação aqui, ó. Alvo de 1 para 3 que vai ficar nesse fundo aqui. Vai ficar perfeitamente esse alvo, pessoal. Não vai ficar desconfortável e vai ficar muito perfeito. Então, eu vou já armar aqui no MetaTrader a minha posição. Acho que eu vou entrar com $440 em torno aí. E é isso. Se ele fechar negativo, eu entro. Se ele fechar positivo, eu não entro. Simples. Sem ficar, será que se ele fizer isso eu não faço? Não sei o que. Negativo, entro. Positivo, não entro. Então vamos que vamos, rapaziada. Ok, isso é o Ó, que eu encontrei. falta 14 segundos. Vamos ver se ele retrair mais que isso, eu já não entro na operação. 6, 4, 3, 2. Entrei. Entrei comprada, vendida aí, ó. Operaçãozinha, o stop tá ali em cima. E o alvo lá embaixo. Vamos que vamos, galera. Vou deixar a tela filmando aí pra vocês. Peraí que eu mudei a tela no OBS, pessoal. Eu tô me confundindo muito com essa gravação. A tela ficou mais estreita. Menos larga, na real. Mas enfim. Tudo relatado ao vivo aí pra vocês, pessoal. Tá? Não tem como dizer, ah, é sorte. Não. Foi tudo passado ao vivo desde a minha sessão operacional, desde que ela começou. Então, é isso. Essa é a realidade. É boas decisões, né? Com base em seguir o trading plan. Beleza? Então vamos que vamos. Agora eu já entrei na operação, pessoal. Não tenho mais controle sobre absolutamente nada, tá? Eu não tenho controle se ele realmente vai cair, se ele vai ficar estagnado, se ele vai subir. Não, o gráfico é um algoritmo que já foi programado. Só um momento, deixa eu só calcular aqui. É 19,643. Então eu venho aqui a 19,6443. Beleza. Esse aí é o meu alvo real ali do MetaTrader. E agora é isso, pessoal. Eu não tenho mais controle. Ah, meu Deus, o que que eu fico fazendo agora? Não, eu aceito. Aceito a operação. Seja stop, seja take. O mercado já vai fazer o que ele tinha que fazer. Tá? O algoritmo já vai fazer. Beleza? Então eu só fico de boa. Agora são 10h07. Tá? Eu consegui pegar uma operação cedo. Deixa eu só mudar aqui a minha câmera. Minha câmera não, a tela de novo. Consegui pegar uma operação cedo já. Então, entra naquela questão que eu falei para vocês. Eu já não corro o risco de estar posicionado 4 horas da tarde, que é quando vai surgir aquela notícia muito impactante, né? O que tem uma alta volatilidade. Então, eu já fico mais de boa em relação a isso. Beleza? Então, vamos que vamos. Agora eu vou deixar o gráfico passar aí. Eu não tenho mais o que fazer, né, pessoal? Eu gostei muito dessa operação porque ela ficou uma operação com um alvo totalmente aceitável, tá? Ficou antes do fundo. Vocês sabem que quando o gráfico rompe um fundo, ele tende a começar o processo de reversão. Então, o alvo dessa operação ficou antes do processo de reversão. Então, eu gostei muito disso, beleza? Então, agora é isso, pessoal. Vou deixar rolar aí, independente do resultado, é só mais um dia. Tá? É só mais um dia e vamos que vamos. Todo dia fazer o que tem que ser feito. Deixa eu olhar os outros ativos aqui. O GBP, ele tá com uma carinha de quem quer puxar para cima, pessoal. Isso é perigoso, o EURUSD vai junto. Mas, independente, eu já entrei na operação. O STJPY, vamos ver. O STJPY tá com uma carinha que quer puxar para cima também. Isso é bom, porque daí joga a minha operação para baixo. Vamos ver o SHA USD. O SHA USD, ele ignorou aquilo que eu tinha falado para vocês e tá seguindo um fluxo de alta, né? Então seria interessante, né? Claro, eu só opero um clique no dia, mas se eu operasse 2 cliques no dia, seria interessante pegar uma compra nessas regiões aqui do SHA USD, tá? Então é isso. Deixa eu ver. O SHA USD deu uma boa movimentação de alta, mas enfim, eu não tenho muito controle mais, né? Eu já gastei a minha única bala do dia, já gastei a minha operação. Eu não opero mais que isso, vocês sabem, né?
Eu gostaria de ver, sinceramente, o STJPY capturando esses topos aqui. Porque aí daí ficaria bom porque puxaria o EURUSD para baixo, né? Mas é isso, vamos que vamos. Enfim, eu vou deixar a operaçãozinha rolando aí, pessoal. Não tenho mais muito o que falar, não. Já foi passado todo o meu viés, passado toda a minha análise. E agora o resultado é só uma consequência, né? É só uma matemática, é uma probabilidade. A gente tem as chances de, tipo, de fato levar stop. A gente tem as chances de levar 0 a 0 e a gente tem as chances de levar um take muito bonito. E tudo isso são probabilidades que a gente não tem controle. A gente só tem controle em executar o que deve ser executado. Show? Então é isso. Vou deixar o vídeo aí rápido e vamos acompanhando a operaçãozinha aí, pessoal. É isso, galera. Toda operaçãozinha registrada aí ao vivo, né? É independente se for stop ou take, cara, eu não tô ligando. Por quê, pessoal? Antigamente eu focava muito. Deixa eu até aumentar minha câmera aqui enquanto eu falo com vocês, enquanto a operação tá rolando. Antigamente eu focava muito em resultados. E foi exatamente esse processo que eu falei para vocês. Enquanto a gente está focado só no financeiro, por exemplo, se eu focar, se por exemplo hoje essa operação me dá um stop e eu ficar focando, pô, me deu um stop, não sei o que, não sei o que, eu vou me sentir mal. Isso é inevitável, né? É dinheiro real, não é brincadeira. Por exemplo, meu stop está em US$ 450. Então, é a realidade, pessoal. Só que qual que é a sacada? A sacada é você não deixar envolver os sentimentos. E como você não deixa envolver sentimentos? Não tem como 100% se livrar disso. Mas você não dá margem para isso. Tipo assim, você levou stop, fecha o gráfico, mesmo que você fica resmungando, mesmo que você fica chateado, mesmo que você fica triste, cara, levou stop, fecha o gráfico, entendeu? E isso no começo vai ficando chato. Tipo, é chato de fazer isso. É muito chato, é muito desconfortável. Você perder um dinheiro e ter que fechar o gráfico, ter que encerrar o seu dia e passar o resto do dia com um resultado negativo. Só que se você fazer isso todo dia, a médio e longo prazo, isso fica consolidado nos seus hábitos. Isso vira um hábito sólido, entendeu? E esse hábito sólido, ele vai te trazer a paz mental, a clareza de levar um stop, mesmo assim confiar no plano no próximo dia, sentar a bunda na cadeira e fazer as mesmas coisas. E essa clareza, essa paz, né, de levar um stop e ficar tranquilo, entre aspas, ela só vem depois de muita, muita, muita prática. Muito stop, aceitando stop dia após dia, dia após dia, dia após dia. Não tem um segredo, tipo, eu comecei hoje, eu levo um stop, eu fico chateado, eu fico triste quando eu levo um stop, e amanhã eu já não quero ter mais essa sensação. Não, você vai ter essa sensação, é inevitável, isso é da nossa natureza, entendeu? Só que a grande sacada não é tentar evitar ela ao máximo, é controlar ela, é dominar ela. Entenderam a diferença? Se você tenta controlar, se você tenta, cara, mudar do dia pra noite, dificilmente você vai conseguir. Se você conseguir, é tipo no curto prazo. Agora, quando a gente fala de longo prazo, a gente todo dia domina nossos sentimentos, domina nossas ações, nossas atitudes, entendeu? A gente domina e não tenta de fato mudar do nada. A gente domina, todo dia faz pequenos ajustes, todo dia muda alguma coisinha e assim você vence, entendeu? É igual, cara, qualquer coisa, entendeu? Você pode ver, se você tomar uma grande decisão do dia para noite, dificilmente você vai conseguir carregar essa decisão no longo prazo. Você vai tomar essa decisão, vai fazer uma semana, um dia já não vai, depois vai parar. Então essa é a realidade, pessoal. Vamos que vamos, o gráfico tá querendo capturar o fundinho ali. E é isso. Ah, José, a operação tá te pagando US$ 900, cara. E aí, você tá sentindo o quê? Rapaziada, é muito bom ganhar dinheiro. É muito bom ganhar dinheiro, não vou mentir. Eu tô ganhando, tipo, 4, 5 mil reais aí nessa operação ao vivo.
ela tem o risco de voltar tudo? Tem. Porque esse é o trading plan. A partir do momento que eu entendi que eu não tenho controle sobre os resultados, e sim só sobre minhas atitudes, meu game virou. Esse resultado que tá aparecendo na tela, ele não me controla, entendeu? Tanto é que muitas operações vocês já viram pagando ali $1.200, mais de $1.000 e voltando tudo, e eu aceitando, encerrando o dia no 0 a 0 mesmo depois de ter deixado na mesa, né, entre aspas, de fato R$ 5.000, R$ 6.000 no dia. E é exatamente isso que eu aprendi a dominar, entendeu? Eu não controlo, eu fiquei triste que de fato hoje eu deixei dinheiro na mesa. Eu não capturei todo o dinheiro que estava me pagando. Eu aprendi a dominar esse sentimento. Eu entendo que o jogo real do mercado financeiro, ele só se resume a matemática e probabilidade. Então, todo dia, dentro das probabilidades e da matemática e tudo mais, eu tenho as chances de dar take, eu tenho as chances de dar 0 a 0 e eu não controlo isso. Fechou? Então é isso, rapaziada. A operaçãozinha fechou aí, ó. Takezão, tá? Cara, tudo relatado 100% ao vivo para vocês. Não tem como dizer, isso é mentira. Não tem como dizer, ele inventou, ele mudou o contexto. Rapaziada, foi ao vivo, desde o início da minha sessão operacional, eu passei esse viés para vocês. Entendeu? Isso é só o resultado de um trading plan sólido. Isso são anos de experiência, entendeu? Anos de experiência, pessoal. Então, vocês têm que aprender, cara. Vocês têm que entender que eu tô aqui todo dia expondo a minha vida publicamente, expondo meus resultados. Cara, ano passado eu já mostrei eu sacando R$ 20.000 no mês ali no trade, entendeu? Eu já mostrei ali o meu início lá. Cara, toda a minha vida tá pública aí no YouTube, entendeu? Então eu tô falando porque eu tenho experiência pra falar. Entendeu? Vocês não estão aqui com um cara que tá aleatoriamente aqui e tá brincando aqui. Eu sou um cara sério, um trader profissional que vive disso. Minhas contas são pagas com o dinheiro do trade. Então tudo que eu passo aqui para vocês é porque realmente se vocês aplicarem, igual eu já falei mais cedo, se vocês aplicarem em 2026, vocês vão vencer, pessoal. Semana passada foi uma semana que, cara, eu segui 100% à risca o meu trading plan, 100%, 100%, 1000% à risca. E foi uma semana ruim para mim, entendeu? Foi uma semana ruim, porque eu tive um break-even e um stop. Meu Deus, José, como assim? Você teve um break-even e um stop seguindo o seu trading plan? Seguindo o seu método, seguindo o seu operacional? Como assim você teve esse resultado negativo? Porque, pessoal, a gente, igual eu já falei, a gente não controla, cara. No dia que a gente vai ganhar, a gente não controla o dia que a gente vai perder, entendeu? A gente controla sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito, entendeu? Crianças fazem o que querem, adultos, traders profissionais, traders de verdade, fazem o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Seguir o trading plan. Quantos comentários quando eu posto operação que, por exemplo, me deixa no 0 a 0 ali, que me paga $1.200, $1.300 e volta no 0 a 0? Quantos comentários, né? Eu não vou exagerar também, eu não vou falar muitos, mas tem um ou dois comentários ali que o pessoal fala, pô, deixa o dinheiro na mesa e tudo mais, tá perdendo dinheiro, deveria ter pegado esse dinheiro. Mas, pessoal, eu validei o meu operacional em cima disso. Então, eu estou 100% ciente, né, das estatísticas do meu operacional. Então, quando eu deixo uma operação rolar até $1.200, o alvo tá 1.400, por exemplo, e ele volta tudo no 0 a 0 e eu não pego esse dinheiro, é porque estatisticamente isso é validado. Eu tenho certeza que se eu mudar algum detalhe, se eu mudar o RR, se eu mudar meus comportamentos, os meus resultados vão mudar também. Hoje eu tenho resultados sólidos, resultados consolidados, entendeu? Eu entendo, eu tenho confiança no meu trading plan, entendeu? Então, se eu mudar as coisas, se eu começar a alterar uma coisinha ali, começa as dúvidas. E com as dúvidas começa a aleatoriedade. E com as dúvidas e aleatoriedades começa a desconfiança do próprio trading plan. Então é isso, pessoal. Vocês devem definir uma única coisa. Entendam isso de uma vez por todas. O meu operacional de 3R funciona. O operacional do outro amiguinho do Instagram de 1R funciona.
Operacional do outro amiguinho do Instagram de 15, 20 RR funciona. Então, o que que vai funcionar para mim não pode funcionar para você. O que vai funcionar e fazer sentido para você não pode fazer sentido para mim. Eu já validei o meu operacional em cima de parciais. Eu já validei o meu operacional em cima de trailing stop. Eu já validei o meu operacional em cima do M1. Eu já validei o meu operacional em cima de swing trade. Eu já validei o meu operacional, pessoal, em cima de alvos de 1 para 10. Eu já validei ali, ano passado, em cima de alvos de 1 para 5. Então hoje, se eu estou utilizando isso, é porque eu já testei as outras coisas. E eu vi que a vantagem competitiva maior foi fazer o que eu faço. Entendeu? E também a questão de desgaste emocional. Quando eu estava validando o meu operacional para 1 para 10, pessoal, eu de fato acertava as boas operações. Só que aí que entra o ponto. Eu não era preparado emocionalmente para aguentar a sequência de stop que um operacional de 1 para 10 proporciona, por exemplo. Se a gente opera 1 para 3, 1 para 1, a gente tem uma sequência de stop muito reduzida. Se a gente, conforme mais a gente aumenta o RR, mais stops a gente leva, porque isso é um fato, você nunca vai conseguir fugir disso, isso é a natureza do mercado. Quanto maior o RR, cara, é impossível, rapaziada, você ter 98% de acerto com RR de 1 para 10. Cara, o cara que faz isso, ele tá bilionário, entendeu? Então, caiam na real e entendam a realidade do mercado. Então, emocionalmente, eu tinha resultados operando no M1 1 para 10. Eu tinha resultados, eu fazia dinheiro. Mas o meu mental não estava saudável. Eu não me sentia bem levando uma sequência de 7 stops antes de acertar uma operação. Entendeu? Eu já de fato trabalhei com trailing stop, né? Que conforme o preço for subindo, eu vou arrastando meu stop pro lucro conforme ele for subindo. Só que eu não me sentia bem também. Eu sempre gostei do meio que retirar a operação no fixo. Eu nunca gostei de tipo, tira 50% da operação e deixa 50% rolar. Tira o que a maior parte do pessoal, na realidade, pessoal, a maior parte do pessoal que vocês veem, tipo, pegando grandes RR e tudo mais, eles tiram quase tudo de porcentagem da operação e deixam, tipo, uma miséria ali rolando só pra falar, pô, peguei muitos RR. Essa é a grande verdade. Então, é muito melhor você trabalhar com algo fixo, igual o meu 1 para 3. Cara, bateu 1 para 3 eu saí 100% da operação, entendeu? Às vezes, você trabalhando ali com parciais, você vai tirar uma grande quantidade de parcial, vai deixar o gráfico rolar, só que quando você for ver no resultado final, é igual você tivesse pegado 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, entendeu? Assim, eu já saio cedo da tela. Eu não fico ali, a operação ainda tá rolando, pô, não sei. Eu já tive essa experiência de deixar operações rolando por dias, por exemplo, quando eu operava swing trade, que eu ficava 100% com um total da operação rolando por 2, 3 dias. E não é saudável mentalmente. Então, tudo isso foi ajustes ao longo dos anos que eu fui me adaptando. Pô, eu tô fazendo isso, mas isso emocionalmente tá me desgastando. Então, eu vou mudar isso porque na médio e longo prazo é mais saudável fazer isso. Entendeu? Igual aí no canal ano passado, eu tava testando operar o Shao SD na seção de Nova York da Ásia. Só que tinha vezes que era 5 horas da manhã, eu tava em operação, não tinha ido dormir ainda. Eu ia dormir e acordava meio-dia, acordava 1 hora da tarde. E aí, como que eu vou operar Nova York assim? Então, no curto prazo me deu retorno, mas no médio e longo prazo não é saudável para mim. Entenderam? Então é isso, pessoal. Peguem lá visões que eu passo aqui para vocês. E agora eu vou postar ali no Instagram. Eu até tinha filmado antes a operação rolando. Me sigam lá no Instagram, FXJoséG. Beleza? Eu vou postar a operaçãozinha ainda. Não vou postar agora o take. Eu vou postar o vídeo que eu gravei antes dela rolando, antes da take. E vamos que vamos, pessoal. Então é isso. Eu tô tentando ser mais ativo ali no Instagram. Deixa eu ver uma musiquinha aqui pra nós botar. Eu vou mutar aqui e já já eu volto, pessoal. Agora são 10h54, pessoal. Como vocês podem olhar aí na tela, a operação já deu take, tá? Então, basicamente, eu tô cumprindo tudo que eu falei que eu ia fazer hoje, né? Meus hábitos. Eu falei que eu ia pegar uma operação cedo, que surgisse dentro do trading plan, né? Eu não iria forçar a operação. Se surgisse cedo, eu entraria cedo. Se surgisse tarde, eu não entraria, né? Ali pro final da sessão, que foi o que eu falei, por conta da notícia das 4 horas. Show? Então, já peguei minha operação, já saí com o resultado dela, que o resultado de hoje foi positivo, foi um take. Eu vou mostrar agora para vocês na tela e vou anotar no diário de trade, tá? E vou fechar o gráfico. E vou ficar de boa o resto do dia. Hoje meu dia encerrou 10 horas.
Mas vocês veem que tem dias que eu fico na tela do PC até o final da minha sessão operacional, que é 2 horas da tarde, e não faço nada. Fico chupando o dedo, no tédio. Entendeu? Então o mercado financeiro real é esse, pessoal. Beleza? Então bora anotar aqui no diário de trade. Eu já deixei aqui certinho. Vamos aqui, ó. Essa daqui foi a operação, galera. Tá? Deixa eu até aumentar a tela para vocês verem melhor, pessoal. Essa daqui foi a operaçãozinha, né? Vocês podem ver ali, ó. O resultado deu 1.318 dólares, porque eu arrisquei em torno de 440 dólares. Deixa eu diminuir a tela aqui, pessoal. Esse modo é muito bom que pega todo o meu monitor, mas ao mesmo tempo é muito ruim que fica ruim para vocês ver, né? Enfim, esse aqui foi o trade, o único clique, galera, ó, deixa eu tirar o histórico aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela. O único clique do EURUSD foi um takezão, ó. Aqui, ó, não tem mais nada. O único clique de hoje foi EURUSD, foi essa venda aqui. Então eu vendi aqui, ó, vocês podem ver nitidamente, rapaziada, o quanto o gráfico entrega quando faz uma pernada de expansão e o quanto é demorado quando faz uma pernada de retração. Aqui, ó, foi expansão, retração, expansão, retração e eu entrei vendido bem na pernada de expansão. Por isso que pagou rápido. Porque o gráfico paga rápido quando é expansão. Entenderam? Então, cara, sem enrolação, pessoal, o resultado da operação foi esse, 1.300 dólares, tá? E agora eu vou anotar no diário de trade, pessoal. Deixa eu ajustar a tela novamente aqui. Eu voltei a gravação do OBS pro padrão de tela do notebook, agora vai dar para vocês verem melhor, tá? Enfim, essa aí foi a operação, esse aí foi o resultado, 1.318 dólares, pessoal. Então, vamos que vamos. Essa daqui foi a operação que eu, cara, narrei literalmente tudo ao vivo para vocês. O contexto do diário, eu falei aqui que era vendedor por conta de ele já ter feito a expansão, começava agora a retração, que é venda, então a gente tem um diário vendedor, show. O contexto de uma hora, a gente tinha vendas também, eu posso botar aqui, ó, no gráfico de uma hora, deixa eu voltar aqui por 5 minutos. Aqui, ó, no gráfico de uma hora, o que que a gente tinha? O Fair Value Gap, que é o alvo aqui embaixo para o gráfico tocar, e ele já vinha num fluxo de baixa para iniciar a correção do diário. Nos 5 minutos estava fluxo vendedor, eu esperei captura de liquidez aqui em cima, iniciou minha sessão operacional, eu esperei o quê? Tocar na região, dar uma reação, candle de intenção e vral. Tanto faz, rapaziada, se entrasse nesse candle de intenção que eu entrei ou se entrasse nesse candle aqui, ó, ele só ficaria um stop um pouco desconfortável, mas estaria na operação também e estaria positivo, ó, entendeu? Só que o que eu falei para vocês? Por conta dessa região ser muito grande, eu fico desconfortável com essa operação de primeira aqui, entendeu? Então eu espero uma nova reação, um novo candle de intenção, que foi aqui. Literalmente eu falei para vocês, entendeu? Entrar aqui não é errado, entrar aqui não é errado. Os dois se encaixam, vai do seu gosto pessoal, né? Você se sente confortável psicologicamente falando, mentalmente falando, ter um stop muito grande, um alvo muito grande? Eu, José, não me sinto, entendeu? Confortável. Então, eu preferi, claro, eu poderia ter ficado de fora dessa operação, mas eu preferi reduzir o meu stop, reduzir meu alvo ali e pegar uma operação mais curta, só que vai rápido, porque hoje a principal característica do dia de hoje é a notícia das 4 horas, pessoal. Eu não posso ficar posicionado até as 4 horas da tarde, porque hoje é uma notícia muito perigosa. Entenderam? Então é isso. E não é só a notícia, é o que essa notícia causa antes das 4 horas da tarde, que é a manipulação, a lateralização, acumulando liquidez. Então eu não quero ficar surfando igual um besta no meio de acumulação. Eu quero pegar movimentos direcionais. Então eu já aproveitei no início da minha sessão, peguei a primeira oportunidade que deu dentro do meu trading plan e vral, takezada. Entendeu? Então eu venho aqui, eu só vou anotar aqui, pessoal, o checklist do meu operacional, que eu anoto em todo o vídeo de trade que vocês já viram. Beleza? Eu vou anotar aqui e já volto. Aí, pessoal, já anotei tudo. O diário estava vendedor, H1 vendedor, M5 vendedor, teve Fair Value Gap, teve captura de liquidez aqui em cima, tá? Teve o candle de intenção, beleza? Então o que eu faço agora? Eu venho aqui na câmera, deixa eu até diminuir a minha webcam aqui, pessoal. Eu venho aqui na câmera, aqui em cima, copiar link,
para pegar a print da operação. Link copiado vai aparecer aqui embaixo. E agora eu venho no diário de trade, tá? Eu vou anotar essa operação aqui. Deixa eu abrir aqui o diário de trade. Show. Esse daí, como vocês podem ver, é o meu mês de janeiro, tá? Meu mês de janeiro até o momento estava com 2.200 dólares de lucro, tá? E agora com essa operaçãozinha a gente deu um gás a mais pro mês. Então a gente deixou o mês mais positivo ainda. Semana passada, essa semana aqui, ó, que eu falei pra vocês, o que aconteceu? Cara, foi uma semana ruim. Mas eu trabalhei as minhas métricas, as minhas regras, da mesma forma que eu trabalhei hoje, da mesma forma que eu trabalhei lá em novembro, por exemplo. Entendeu? Deixa eu só ajustar a tela, pessoal. Então não muda nada. Não muda nada o que eu fiz hoje para o que eu fiz lá em novembro, que me deu 4.700 dólares no mês de lucro. Entendeu? Não muda nada o que eu fiz lá em junho, que me deu 5.000 dólares de lucro no mês. Tudo é literalmente os mesmos contextos. Ó, essa foi uma operação que eu peguei literalmente com o mesmo contexto de hoje, pessoal. O diário estava numa pernada de retração no tempo gráfico menor. Eu entrei seguindo o fluxo do H1, que era queda também. Entrei aqui vendido. O gráfico do diário antes daqui, ó, ele fez uma expansão desde lá de baixo. Começou aqui, expandiu, 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 expandiu. Aqui o fluxo do H1 inverteu, o fluxo do M5 inverteu. Eu vendi, alvo de 1 para 5. Entendeu? Então é isso, pessoal. Não muda nada o que eu fiz ano passado para o que eu tô fazendo agora. São todo dia seguindo a mesma coisa, todo dia as mesmas regras. Ah, José, essa da operação que dá stop. Literalmente a mesma coisa. Não muda, só que muda que quando eu levo stop eu perco pouco, quando eu ganho muito. Entenderam? Então é isso, pessoal. Vamos anotar aqui. Vamos pro que interessa. Tá? Janeiro. Hoje é dia 28. 28 de janeiro foi uma operação no EURUSD, então eu vou anotar aqui. EURUSD, o resultado financeiro foi, deixa eu dar uma conferida aqui, 1.318 dólares. E o risco retorno foi um risco retorno de 1 para 3, pessoal. Então eu vou anotar agora o comentário da minha operação. O diário estava com contexto vendedor por conta de já ter feito a expansão. O H1 começou a virar o fluxo vendedor, M5 virou o fluxo vendedor, teve liquidez, Fair Value Gap e candle de intenção. Entrei após uma reação na região de Fair Value Gap e no candle de intenção, né? Então, alvo de 1 para 3 e agora eu vou colocar a print da imagem aqui. Beleza? Print colocada, clique em salvar. E já era, pessoal. O mês ficou bonitão agora, hein? 3.500 dólares de lucro. Hoje não. Esse mês está sendo um mês que eu tinha falado para vocês que eu tava operando mais agressivo, como eu falei. É um mês atípico que vocês podem ver que rolou 4 break-evens, tá? Geralmente rola 2, ali no máximo 3 break-evens. Tem mês que não rola nada, tá? Então, é isso. Beleza? Vocês podem ver, é um mês atípico, mas eu estou tendo controle disso, tá? Por quê? Porque eu decidi que eu ia operar mais agressivo, então eu estava aceitando o preço que vem, né? De operar mais agressivo, consequentemente mais trades, mais oportunidades, mais resultados, mais variáveis, né? Então é isso, pessoal. Mês aí de janeiro, 3.500 dólares, tá? A gente vai ter mais amanhã, dia 29, dia 30, para negociar. Eu já vou começar a tirar o pé do acelerador, pessoal. Sinceramente, porque eu já fiz um bom resultado aqui no mês. Então, pô, querendo ou não, se a gente for converter isso para real, é um bom resultado. Então, eu posso já garantir esse meu lucro, ou amanhã, ou dia 30, eu posso vir com extrema cautela, literalmente, se surgir o setup A, mais, entendeu? Entrar na operação, e mesmo assim estar ciente que eu posso levar um loss. Ou eu posso tirar o pé do acelerador, deixar a semana passar e colher os frutos desse bom resultado que eu tive esse mês. Claro, foi um mês de vários break-evens, mas, igual eu falei, se eu não tivesse botado os break-evens, pessoal, que tá dentro do meu trading plan, eu teria levado mais stops. Por exemplo, essa operação aqui, ó, só esses 3 break-evens aqui, do dia 12, dia 15 e dia 22, teria me dado 3 stops. Então, isso é uma maneira que eu encontrei de fazer a gestão do meu capital que eu me sinto confortável, entendeu? Então, é isso. Tudo que eu faço no dia a dia, pessoal, é apenas seguir meu trading plan. E daí eu focando no resultado, no processo diário, não no resultado, no processo diário de seguir o que tem que ser seguido, no final do mês eu termino com esses resultados, entendeu? Claro, tem mês que fecha no negativo, tem mês, é normal. Ano passado eu registrei para vocês, mas cara, é isso. A vida real de um trader é essa, entendeu?
Igual aqui na aba dashboard, galera, a gente tem o resultado do último ano, por exemplo. Você pode ver que existe os períodos de drawdown. A curva nunca é só para cima. Olha aqui, ó. Olha esse período aqui de drawdown no começo do ano, né? E daí fiquei um drawdown, fiquei tipo, claro, eu não estava em drawdown porque eu já estava com um resultado positivo aqui, né? Já estava com resultado positivo, então não comecei do zero e caiu. Eu estava com lucro e daí eu tive uma sequência ruim. Mas olha isso, olha quanto tempo eu levei stop, fiquei no 0 a 0 0 a 0 lucro, stop. E daí eu saí do ciclo ruim do ano passado seguindo as mesmas regras. Aí o lucro veio, take. Depois o ciclo ruim vem, entendeu? Stop, 0 a 0 take, stop. Depois take, 0 a 0 stop. E assim é a vida real, a jornada real de um trader. Não tem como ser uma pancada para cima. Entendeu? Não tem como ser, pessoal. E daí aqui, ó, as curvas é igual qualquer coisa, pessoal. É os altos e os baixos, assim como na vida. Você vai ter no trade também nos seus resultados. Só que o que acontece? Nesse período ruim do ano passado que eu passei, ali no começo do ano, eu mantive seguindo as mesmas regras, seguindo a mesma gestão, entendeu? Então, é só um período ruim. Então, se você foca no processo, a gente sobrevive nesse período ruim. Quando chega o período bom, a gente faz a forra. A gente lucra ao máximo no período bom. Entenderam? Então é isso, pessoal. Esse mês aí, último mês, vamos ver esse mês. Esse mês aí a gente tá com um resultado muito bom. E é isso, tá? Então o trade tá anotado aí. E agora eu não tenho mais nada pra fazer. Já é 11h11. Logo eu vou almoçar. Bora que bora. Esse aí tá sendo o resultado de janeiro, pessoal. Vamos que vamos. Então é isso, galera. Sabe o que eu vou fazer agora? Já encerrei meu dia, ó. Só tá a tela do EURUSD aberta e as outras estão como segundo plano. O que eu vou fazer? Vral. Ah, José, mas e você não vai ver o que aconteceu do euro? Você não vai ver o que aconteceu do GBP? Você não vai ver o que aconteceu do SHAL, do STJPY? Não, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já colhi os meus frutos do dia de hoje, das minhas análises, cara, já fiz tudo. Então eu não vou ficar mais caçando oportunidade, pessoal. Vocês têm que entender isso, cara. É a mesma coisa que eu sempre dou essa visão pra vocês. É a mesma coisa de um sniper, entendeu? É dar o tiro e vazar, entendeu? É ficar ali e vral. Dar o clique, tchau. Dependente do resultado, se acerta, se erra, tchau. É isso. Se eu ficasse, cara, eu tenho certeza que se eu ficasse ali na frente do PC agora, com os gráficos abertos, até o final da minha sessão, eu tenho certeza que ia aparecer mais oportunidades. Eu tenho certeza que ia ter mais margem para erro, entendeu? Eu tenho certeza que eu ia querer entrar em mais uma operação, entendeu? Claro, eu não faço isso porque eu seguiria meu operacional, não entraria. Mas o meu emocional, a minha vontade, né? Os meus pensamentos é, pô, entra, entendeu? E essa é a grande verdade. Então, todo dia a gente não tem que tentar controlar tudo. A gente tem que tentar todo dia ajustar um pouquinho de cada vez, tá? Hoje, claro, eu tenho esse nível de maturidade na frente dos gráficos. Eu tenho essa mentalidade, tá? Porque eu já tive muitas experiências. Eu já, de fato, 7 anos, pessoal. Não é 7 dias, não é, pô, meses. São 7 anos dedicados respirando gráficos. Então eu já ajustei as coisas, eu já passei, eu já trilhei o caminho, entendeu? Então é basicamente isso, pessoal. Não é fácil, mas é todo dia, cara. É você por você. Eu tô falando aqui agora, eu tô falando, mas ao mesmo tempo que você que tá assistindo, tem outras pessoas que estão assistindo também. Tem duas escolhas. Tudo que eu falo aqui, você pega, escuta por esse ouvido e sabe por esse ouvido, não vai mudar nada na sua vida. Você não vai botar em prática, você não vai melhorar, você não vai evoluir 1% todo dia. E tem as pessoas que ouvem o que eu passei ano todo e estão colhendo resultados. Pessoal, hoje ali no meu Instagram, eu só não postei nos stories, mas cara, muita gente me mandou mensagem que pegou literalmente a mesma operação que eu, entendeu? Mesmo sem a gente conversar. Por quê? Porque são pessoas que já estão há muito tempo aqui no canal e de fato elas sabem o meu viés, elas sabem como eu trabalho na frente do gráfico, elas sabem como que eu opero, entendeu? E consequentemente isso não é sorte, pessoal, não é sorte, é um negócio consolidado, entendeu? Um negócio consolidado. Não fui só eu que lucrei hoje, mesmo sem eu nem conhecer, nem conversar. Pessoas me mandaram mensagem que entraram na mesma operação que eu e realizaram o mesmo lucro que eu realizei. Claro, não na mesma quantidade, mas o mesmo take, de 1 para 3. Então, é isso, cara.
tudo que vocês precisam para vencer tá aqui no canal. Não, eu novamente falando, não precisa de ser tecnicamente o meu operacional ali você usando, mas cara, pode ser no seu operacional, só que a gestão e a mentalidade tem que ser igual a minha, entendeu? Porque a minha gestão e a mentalidade é de um trader profissional, pessoal. Então, quando eu levo stop, eu não me abalo, eu não fico choramingando, stop, não. Tchau gráfico. Take, tchau gráfico. 0 a 0, tchau gráfico. Então é isso, pessoal. Agora, cara, sinceramente eu não tenho muita coisa pra fazer, não. Eu vou ver o que tem pra mim comer aqui. E é isso, pessoal. Fechou? Eu vou dar um pause. Provavelmente eu volto mais tarde só. Ou à noite, quando eu já ter buscado a gata. Porque agora eu não vou mais olhar gráfico. Provavelmente depois eu vou almoçar. E é isso. Mais um diazão simples aí na minha vida. Bora que bora. Agora são quase 6 horas, estou indo lá buscar a mulher no trabalho e é isso, rapaziada. Eu tava ali respondendo alguns comentários do vídeo de ontem, tava subindo o vídeo de ontem também no YouTube. E olha que pôr do sol mais lindo, rapaziada. Mas enfim, já tô quase atrasado, tô indo lá. E mais tarde eu volto, cara, eu não vou gravar mais tanta coisa, galera, porque não tem. Hoje eu passei uma visão muito pesada. Hoje eu mostrei a operação ali ao vivo, todo o meu racional que me fez entrar nessa operação de hoje. Mostrei que a simplicidade, ela bota muita grana no bolso, rapaziada. Vocês podem ver que tudo que eu fiz não foi algo mirabolante, não foi algo, meu Deus do céu. Foi coisa simples, meu operacional é simples, decisões simples, mas 100% sendo seguidas rigorosamente. E vai vir uma chuva, rapaziada. Aí, tempinho tá fechando lá pra trás. Mas enfim, hoje à noite eu não sei o que a gata vamos fazer, se vamos pedir algo pra comer, se ela vai fazer janta. Mas eu não vou gravar tanto porque, cara, já falei, não tem mais muita coisa pra gravar, a gente vai ficar de boa. Eu tô dando mais preferência pra isso ultimamente, rapaziada. Tô dando mais preferência pra ter mais tempo de qualidade, né? Vocês podem ver ano passado, por exemplo, eu gravei 24 horas da minha vida de domingo a domingo. Então, acabava que eu ficava gravando à noite, a gata ficava meio que de lado assim, então não é bom, né? Não é legal. Então, hoje eu tô dando mais preferência pra qualidade de tempo. Então é isso, pessoal. Provavelmente mais tarde eu e a gata vamos jogar uma canastra, rapaziada. A gente tá viciadaço em canastra. Eu mesmo, cara, em jogo de carta, né? Eu tenho um baralho aqui de carta muito top que eu comprei. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Muito massa, rapaziada. Daí a gente tá viciadaço. Final de semana eu jogo com meus sogros e durante a semana, às vezes aqui de noite a gente joga junto. É isso aí, fechou? Eu vou ir lá buscar ela e mais tarde eu volto. Não sei se eu volto pra finalizar o vídeo. Agora são 8h51 e eu estava aqui respondendo os comentários, né, pessoal, do vídeo de ontem, tá? Então quero mandar um grande abraço aí pro Robson, tamo junto demais, Robson, pro Lucas, vamos que vamos, o Victor. Eu pensando que trade era viajar pra Dubai e andar de Porsche, bora pra cima. É exatamente o que eu falei pra ele, rapaziada. Depois de anos no processo fazendo certo, uma hora ou outra Porsche vem, né? E as viagens vão chegar também. Mas até esse momento a realidade é muito diferente do que tem que ser feito, né? E muitas pessoas iniciam hoje achando que já vai colher amanhã, mas não, é depois de anos da caminhada todo dia fazendo o que tem que ser feito. Igor Pontes, meu irmãozão aí, Diogo, ALD e Yuri. Ó, o Yuri tá relatando todas as estatísticas dele aí, rapaziada, da coleta de dados que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma segunda versão da coleta de dados. A primeira ele meio que começou perdido, sem saber o que fazer. Ele foi fazendo, coletou 25 trades, teve um resultado, soube o que fazer depois, soube o que ajustar, soube o que melhorar, e agora ele tá fazendo a segunda coleta de dados e ele já fez 4 operações e 3 takes e um stop. Então, cara, isso é muito maravilhoso, rapaziada. É assim mesmo que a evolução acontece. Não é tipo, ah, meu Deus, eu acho que eu vou fazer amanhã de forma diferente e amanhã eu já vou estar evoluído. Não, é todo dia fazendo o básico bem feito, fechou? Quero mandar um grande abraço aí pro Win, o Arthur, Igor Pontes, Adriana, Sum, José, ó, o José Pedro, tamo junto demais, José, aqui também é o José, Galvão, o TH, que é o FTR, ó, esse aqui é o FTR, rapaziada. Quem lembra do FTR aí, de quando o canal era mato, que ninguém assistia, o FTR tava ali comentando ali.
O FTR mudou pra TH agora eu vou chamar de TH. Vitória, tamo junto demais, Vitória. Ela falou, José, sou novata no canal, devo ter assistido uns 10 episódios, né? E tem me agregado muito, tamo junto demais. Ela também comentou ali sobre a minha jornada. E eu falei ao longo desses 270 vídeos, né? Eu já falei muito sobre as coisas que eu fiz, como eu fiz e tudo mais. Mas um dia eu faço um vídeo específico, só falando sobre. O Thalisson, tamo junto demais. O Raider, também demais, Raider, meu irmãozão, Investidor Boleiro, Fonseca, Investidor Boleiro, LD, Snow, olha que top que o Snow falou aqui, rapaziada. O Snow é do Japão também. Aqui quem tá comentando no canal, não sei se tem mais gente, só que comentaram aqui duas pessoas, o Snow e o Moisés. Se eu não me engano, teve outra, mas faz bastante tempo, não tô lembrado muito bem. Mas ele falou aqui, ó. José, eu precisava vir aqui e comentar porque o que você fala é real demais. Você tá falando a verdade que quase ninguém tem coragem. Quem fica pulando de galho em galho e buscando o segredo não chega em lugar nenhum. Quando eu entendi foco, mais repetição, mais processo, meu jogo virou. Aqui no Japão tem muito guru vendendo sonho. Curso de brasileiro custa 10 a 15 mil reais e no fim não ensina a lógica do mercado. Só promessa e motivação vazia. E aí vem você e entrega de graça o que os caras cobram uma fortuna. Direto, mastigado e com lógica. Isso é muito raro, né? Comecei a aplicar o simples bem feito, price action mais SMC com lógica e respeitar o meu plano de verdade. Antes, meu RR era 1 para 1, hoje busco 1 para 3 e tô vendo acontecer na conta. Essa semana só cliquei 2 dias e nesses 2 dias fiz 2 TPs, um de 1.200 e um de 1.100, graças a você. Mudou meu mental sobre o RR. Mas o mais forte nem foi o dinheiro, foi o emocional. Tomei o loss e não tiltei. Fechei a tela e fui dormir. Isso pra mim é evolução real. Hoje tem dia que eu nem clico se não tá alinhado com o meu plano. Desligo e fico em paz. De coração, obrigado por ensinar o real e ajudar a forma de um trader de verdade, né? Vamos pra cima, bora que bora. Ele tem 56 mil inscritos, rapaziada. Você tá doido, meu parceiro. Mas, cara, eu que agradeço de coração por você tá aí botando em prática o que eu tô falando. É exatamente o que eu falei mais cedo, cara. Tem dois tipos de pessoas. As pessoas que escutam e botam em prática, as pessoas que escutam e vão pro próximo e nunca evolui, entendeu? Então a prática vai te levar à perfeição, entre aspas, né, rapaziada? Então, cara, eu só tenho que agradecer também pelas palavras aí, né? Eu falei aqui pra ele também. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. É só o processo bem feito, né? É literalmente o que eu falei pra vocês mais cedo também. Tem pessoas que cobram 3, 5 mil reais pra falar o que eu falo literalmente todos os dias aqui de graça pra vocês, entendeu? Então, por ser um conteúdo de graça, claro que não tem muito valor, né? Tipo, as pessoas não dão valor. Mas, cara, se você botar em prática o que eu falo aqui, rapaziada, você vai evoluir, entendeu? Então, é basicamente isso. Bora que bora. Raider, tamo junto demais, Raider. Prechel, bora que bora. Bruno, Tavares, Albert, tamo junto demais. Gama, Rec, PH, Daytrade Matheus, Moreira, Monteiro, tamo junto demais, Monteiro, Jonathan Serpa, Leonardo, o Leonardo aí, ó. Eu vinha fazendo tudo o que você disse pra fazer, consequentemente fiquei umas 2 semanas de janeiro sem operar por não ver uma oportunidade que se encaixava no trading plan. Aí apareceu uma boa oportunidade essa semana na sessão asiática e dei um belo take, porém no dia seguinte perdi o controle por não aceitar o loss e zerei a conta. Vendo na prática que trade não é só a parte do gráfico e que aumentar o conta muito, né? O pior é saber que era só eu ter fechado o gráfico como você faz, porém no impulso, né, muito forte para tentar recuperar. Bizarro, mas bora que bora, o jeito é aprender com o erro. É exatamente o que eu falei aqui pra ele, rapaziada. Ó, isso serve pra vocês. Mano, o que você descreveu é mais comum do que parece, de verdade. E o ponto mais importante é que você percebeu isso tudo acontecendo, tá? Então isso já te coloca muito à frente de muita gente. Ficar 2 semanas sem operar por não ver nada alinhado com o plano não é erro, é disciplina real. Então isso é disciplina, rapaziada. Não é, o meu operacional tá errado. Não, é pura disciplina isso, entendeu? Ver que não tá dando oportunidade mesmo e não entrar. E não ficar forçando o trade, isso é muita disciplina. É coisa que poucos conseguem sustentar, né? O problema não foi o trade em si, foi depois. O loss mexe com a cabeça porque o cérebro odeia ficar no negativo, né? Ele quer resolver aquilo rápido, quer recuperar e aí vem esse impulso estranho mesmo, quase que no automático, né? Tipo assim, parece que você fica cego e quando você começa a enxergar de novo, você já fez toda a cagada. E repara numa coisa importante, você sabia exatamente o que tinha que fazer, fechar o gráfico e parar. Você até citou isso. Então não é falta de conhecimento e é emocional pedindo espaço. Rapaziada, isso não
não se aprende em livro e nem em vídeo, é só vivendo, exatamente o que eu falei no vídeo de ontem pra vocês. O mental no trade é um dos pilares principais e ele conta tudo. E tentar recuperar rápido quase sempre só empurra o resultado para mais longe, só cava ainda mais fundo o buraco. Guarda isso como aprendizado, né? Real, não tem o que fazer, não tem como choramingar, não tem como voltar atrás. E ele tem que guardar isso como aprendizado. Tomou loss, aceita, fecha a tela e pronto. Não é castigo, é proteção. Errar, entender o erro e ajustar o comportamento faz parte do processo. Segue firme, você tá no caminho certo. Só tá enfrentando a parte mais silenciosa e mais difícil do trade, que é a cabeça, né, rapaziada? Então, a cabeça é o nosso maior inimigo ali na frente da tela todos os dias, né? Continua no foco, que não é fácil, mas é totalmente possível. Eu fiz virar e não sou melhor do que ninguém. Eu só dominei essas coisas. Vamos junto demais. Isaac, Douglas e Yuri aí, o meu irmãozão Yuri, J. Felipe, Carol, Daniel, Monotes, tamo junto demais. É isso aí, rapaziada. Quero mandar um salve pra todo mundo aí, gratidão eterna por todo mundo tá dando uma força aí diária. E vamos que vamos, ó. Você continua perdendo porque não faz isso. No vídeo de ontem eu passei uma visão muito top pra vocês, tá, galera? Então vamos que vamos. Pessoal, tô indo dormir, tá? Amanhã eu tenho que ir lá levar o Fuscão pra botar a roda, né? E provavelmente amanhã a rapaziada daqui da onde eu moro tá se comentando ali, conversando sobre fazer um encontrinho de carro. Vamos ver, se tiver uns carros legais, se tiver daorinha, de repente eu encosto, né, se o Fusca já estiver arrumado. E é isso, pessoal. Fechou? Agora a gente vai dormir e amanhã é um novo dia, novas oportunidades. Amanhã é quinta-feira, depois é sexta, que sexta-feira tem novas oportunidades também. Então, seguir o trading plan é o que vai fazer você ganhar dinheiro, né? Então, amanhã, de repente, se a minha sessão operacional não for tão enrolada, eu gravo igual eu gravei hoje, né? O racional ao vivo ali e tudo mais, análise. E se for muito enrolado, eu deixo o vídeo passando meio que em time-lapse, meio rápido, né? Que daí é pra não enjoar. Mas enfim, galera. É isso aí, vamos que vamos. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Um takezão hoje, $1.300 aí pra conta. Eu espero que você tenha tirado algum insight, alguma dica valiosa desse vídeo, que eu tenho certeza que você tirou. Tenho certeza que você vai evoluir, entendeu? Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Compartilhe esse vídeo pra quem você acha que precisa ouvir essas coisas. E é isso, pessoal. Me siga lá no Instagram também, é FXJoséAG, beleza? E dê o likezão aí no vídeo, se inscreva no canal e vão acompanhando como que vai ser amanhã e esse resto de semana, pessoal. Aí a gente ainda tem 2 dias úteis para pegar uma oportunidade, isso é bastante coisa, beleza? Então tamo junto demais, galera. Bora pra cima e até amanhã. Bora que bora.